Fala, rapaziada! Sextou na Casa do Craque. Estaremos sendo recebidos no Rio Bourbon Hotel, em São José dos Pinhais, para batermos um papo sensacional com o meu grande amigo, o atacante Amarildo Souza do Amaral, com quem eu tive o privilégio de jogar nas categorias de base do Esporte Clube Pinheiros, o Leão de Vila Guaíra. Artilheiro que marcou época no futebol brasileiro e mundial, Amarildo foi destaque no Toledo, Botafogo, Internacional, São Paulo, na Lazio e no Cesena da Itália, no Celta de Vigo da Espanha e atuou também no Famalicão de Portugal e tantas outras equipes. O Amarildo, que recentemente fez aqui em Curitiba, na Mercearia Benato, o lançamento do livro que conta a história da sua vida, chamado 1% do improvável ao sucesso. Título este que retrata bem a superação, a garra, a força de vontade para driblar as dificuldades impostas pela vida e, acima de tudo, a sua fé inabalável, tornando-se em todos os países que jogou o artilheiro de Deus. Um bate-papo gostoso e descontraído com a fera, o centroavante dos gols bonitos. Então vamos lá conhecer um pouco mais, saber um pouco mais sobre a vida e a carreira do artilheiro de Deus, meu grande amigo Amarildo Souza do Amaral, o moço do Capão da Embuia, torcida brasileira. E como eu digo sempre, sextou é na Casa do Craque. Valeu, rapaziada! Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo legal? Tudo beleza? Olha só que maravilha! Hoje estamos aqui reunidos em São José dos Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba, aqui no Hotel Bourbon Rio Aeroporto. Isso mesmo, hoje num lugar diferente aqui, para levar um papo gostoso, um papo sincero, um papo agradável com mais uma fera que marcou época dentro do futebol brasileiro e do futebol mundial. Primeiro de tudo, quero agradecer aqui, toda a direção do Hotel Bourbon Hilton, aqui o Bourbon Rio, aqui do aeroporto de São José dos Pinhais, aeroporto internacional Afonso Pena, onde nós estamos ao lado desse meu grande amigo, como dizia, o nosso querido, como diz o nosso querido Eliseu Rolim de Moura, amigo de décadas nessa fera aqui, com quem eu tive a honra e o privilégio de jogar junto, lá nas categorias de base do Esporte Clube Pinheiros. Estou falando do grande Amarildo Souza do Amaral, nosso Amarildo centroavante, que marcou época no futebol brasileiro e futebol mundial. Amarildão aqui em Curitiba, lançamento do livro dele, mas tudo isso é papo aqui para o nosso podcast. Acho que fazia o quê? Uns 40 anos que eu não vi essa fera aqui, rapaz. Que bom. Que alegria, velho. Que bom poder estar te dando um abraço aqui. Fico muito feliz de ter você comigo aqui no nosso podcast na Casa do Craque, para a gente contar a história da sua vida, a história de fé, a história do livro e bater um papo gostoso contigo, com essa rapaziada que está nos acompanhando. Obrigado por ter aceito o convite, Amarildão. Tudo bem? Como é que você está, meu irmãozinho? Que bom, Paulão. Paulão, depois de muitos anos, a gente está junto. Quando a gente conversou e falou, Amarildo, dá para você um dia vir aqui e tal? Eu falei, vou dar um jeito, a gente vai encontrar uma fórmula aí de poder voltar à minha terra natal, onde que eu tenho a minha família até hoje aqui. O único nômade, na verdade, sou eu, que acabei saindo, estou morando em São Paulo. Mas eu fico muito grato pelo seu convite, aos ouvintes, que gostam de futebol, E isso aí, para mim, é um grande prazer estar contigo aqui. E eu já quero trazer aqui o abraço, porque quando eu falei, vou gravar com o Amarildo, seu Nilo, que foi teu técnico no Capão da Embuia na época do falecido Edgar Lesnal, Joel Carneiro, Nilson Eloy de Souza, que morava no mesmo bairro que você, grande Nilson, filho do seu Eloy, nosso goleiro, Edmilson Bonfim, Eduardo Vinícius Cancian, nosso ponta-direita, e tantos outros, dizendo, porra, Paulão, mande um abraço para o Amarildão, nós estamos juntos, vamos acompanhar toda a rapaziada e mandando um abraço especial para você. Isso eu acho que não tem preço, Paulo? Você voltar de muito tempo, depois de muitos anos, e principalmente
lançar um livro que é difícil você hoje, né? Biografia todos nós temos, né? Podemos escrever uma biografia, mas trazer e voltar nesse momento de rever esses meus amigos de Pinheiros, de campeonato, de vibração, de vitória, nossa, fotos com campeões. Acho que isso aí para mim vai ser um momento muito, muito feliz de poder revê-los todos eles. Há quanto tempo você está residindo, morando em Campinas, Amarildo? As pessoas me perguntam, onde você mora, Amarildo? Eu falo assim, nem eu sei mais onde eu moro. Eu mudei tanto, né? Mudei em 4 países onde eu joguei, depois aqui no Brasil, morei na Bahia, joguei no Bahia, joguei no São Paulo, depois eu fui para Araras, onde eu joguei, onde eu trabalho hoje. Então, hoje eu fui radicado em Limeira, né, onde a minha esposa é de Iracemápolis, a terra do Elano. Opa! Grande Elano. Elano. E depois eu fui, hoje eu estou radicado, estou morando na cidade de Campinas. Maravilha, maravilha. Bom, o Amarildo fez o lançamento do livro aqui no último dia 24 de novembro, foi um sucesso, lá na Mercearia Benato, do nosso querido Marquinhos Benato, que também é outro craque que começou na base do Esporte Clube Pinheiros com a gente, jogou, rodou o mundo, Palmeiras, Atlético, foi pro México, é ídolo até hoje. Esse é o livro aqui, ó. Até vou dar uma mostradinha aqui, ó. 1% a vitória do improvável. O livro aqui que o Amarildo lançou, né? Sucesso, Noite de Autógrafos, Amarildo Souza do Amaral. Aqui tem uma história de fé, uma história de superação e principalmente, né, aquelas pessoas que acreditarem em Deus e que acreditam em Deus e veem, né, que 1% pode ser pouco na matemática, né, mas é muito quando se tem Deus no coração. E sair da condição que você saiu, aonde você chegou e o que você conquistou com o futebol e com a sua fé. É mais ou menos isso que traduz para as novas gerações esse livro fantástico que você escreveu, né, Marildão? Eu comecei a escrever em 2012, a gente orou, Deus deu uma direção para nós. E quando a gente fala de biografia, né, como eu falei antes, é contar não somente gols foram importantes, mas aquilo que Deus fez na minha vida através do futebol. A obra de Deus na tua vida. A obra de Deus na minha vida através do futebol. Então, são os 16 clubes, né? Cada clube tem a sua história, tem a sua particularidade. E 1% na verdade, são aqueles jogadores que chegam a jogar em grandes clubes. Hoje a média é 1%. E a vitória do improvável, como a gente esteve junto, né, Paulo? A gente sabe que naquela época a gente não tinha empresário, procurador, nós não tinha gente para ajudar, a gente tinha que correr atrás. Eu me lembro antes de ir para o Pinheiros, eu jogava de quichute. Quichute. Né? A gente jogava então, de quichute, né? Aquele chulé, aquela coisa, né? É verdade, o quichutão, velho quichutão. Eu lembro que eu fui trocado por chuteira contra o... Eu lembro, pelo Capão da Embu, o seu Hamilton foi te buscar lá no time do seu Edgar Lesnal e do seu Nilo, e deu lá uns 10, 12... Pernambuco, que depois foi para o Atlético Paranaense, né, seu Pernambuco. Uns pares de chuteira e o Amarildo foi para o Pinheiros. Fui para o Pinheiros, por causa fazendo essa troca. E ali eu perdi meu pai aos 12 anos, né? Fui feirante, fui torneiro mecânico, e aí a gente contando um pouquinho fora do programa, né? Você ainda lembrou que eu chegava muito cansado, que eu ia para a feira e a gente não tinha nem o que comer dentro de casa. E aí essa superação, quando Deus olha para a gente e fala, não, você mesmo, agora você vai fazer uma obra aí. E eu acreditei, treinei para isso, busquei o meu ideal. A gente lembra que terminava o treino das categorias de base do Pinheiros, o seu Hamilton acabava o treino, eu pedi ainda para o Catani, para você... Ficar cruzando bola. Cruzar bola. Cruzando bola da esquerda e da direita para aprimorar um dos pontos fortes seu, que era aquela impulsão e aquele cabeceio. Né? Exatamente. E aí eu fiquei no Pinheiros 3 anos e depois eu fui para o Toledo, né, onde que ali foi, acho talvez... momento mais especial para mim de poder ser artilheiro do Campeonato Paranaense. Eu lembro, a gente foi campeão juvenil, infanto-juvenil em 1981 e a gente estudava no mesmo colégio, eu, você, o Catani, o Foguinho, a gente estudava ali na esquina da Doutor Muricy com a Rua das Flores, no Colégio São Vicente Palotti. Nós virava aquele colégio de ponta cabeça, na época, piazada, tudo doido, tudo maluco, querendo ser jogador, com aquele sonho, né? Mas foi uma base gostosa. E logo depois disso, Amarildo, eu lembro que você, acho que fez 1 ou 2 partidas pelo juvenil e já foi emprestado para a equipe do Toledo.
Foi mais ou menos isso? Foi. Eu fui muito novo pro 16 Toledo. para 17 anos? 17 anos eu tinha, fui para o Toledo e eu joguei alguns jogos já nos juniores, né? Hoje é sub-20, eu joguei alguns jogos, mas eu já fui direto para o Toledo. E eu achava, era espantoso, né? Mas assim, para ajudar minha família, minha mãe, com mais 5 irmãos em casa, Deus aí honrou minha vida no Toledo. E aí eu fui vendido para o Botafogo. Isso que o Amarildo falou, que ele contou, esse testemunho aí, ele chegava para treinar, naquela época a gente treinava só na parte da tarde, no Infanto Juvenil, o marido levantava 2, 3 horas da manhã e ia para a feira com o tio dele, rapaz. Ia na feira trabalhar. Olha vocês que estão acompanhando essa gurizada hoje, que tem como objetivo ser um jogador de futebol profissional. Olha a perseverança e insistência que ele tinha, acreditando principalmente no potencial, que ele trabalhava na feira, chegava cansado para treinar, chegava arrebentado para treinar quase todo dia, aquele negócio da feira, cansaço, e não desistiu. Jamais desisti, sempre superando todas as dificuldades, né, Marildão? Eu acho que hoje eu cuido de categorias de base, né? O meu métier, o meu trabalho é formação de atletas e eu sempre conto as histórias de superação, porque hoje a escolinha de futebol ela é formada por, às vezes, pessoas que não ainda têm esse entendimento da formação de um atleta. Então, as escolinhas, o menino pega com 7, 8 anos, 9 anos, já quer colocar tática, já quer colocar... Não, acho que tem que ter o lúdico, que tem que ter a fantasia para poder chegar nos 14 anos com vontade de querer aprender mais. Isso. E foi isso que aconteceu comigo. Eu cheguei com 14 sem ter muita noção de baixo. Mas hoje não, hoje o futebol está muito mudado, as escolinhas principalmente, é um alerta até que a gente faz no seu programa, esse alerta de poder saber quem está cuidando do seu filho. Então, o livro... Muito importante isso. Muito importante. É seu filho, eles estão dando fundamento, eu lembro do São Paulo, eu cheguei com 29 anos, o seu Tele chegou para mim e falou, Marildo, quantos gols você fez até hoje? Eu falei assim, fiz 280, já era artilheiro, fui artilheiro no Inter, na Lazio. Quantos gols você... 200... Mas 280 é pouco, comigo você ia fazer 400. Eu falei, tá bom, seu Tele, mas olha, você não sabe chutar na bola. Eu fiquei tão chateado com ele, aquele senhor de idade. Seu Tele. Seu Tele. Aí eu falei assim, nós ia jogar contra o Boca Juniors na Bomboneira. La Bomboneira. Supercopa Libertadores. E aí isso foi numa segunda-feira, ele falou, não, na sexta ele falou, segunda-feira às 8 horas comigo. Eu fui sozinho para o CT da Barra Funda. Você e o Tele Santana. E ele me ensinando a bater na bola, eu com 29 anos. E eu falava assim para minha esposa, mas eu não acredito que esse homem falou isso para mim, que eu não sabia bater na bola. E ela falou assim, mas obedece. Aí eu obedeci. Obedece o homem. Aí chegou no final, aí teve o treino normal às 9, eu treinei normal às 9, depois terminou o treino, eu falei, até amanhã, seu Tele? Ele falou, às 8. Pô, de novo, seu Tele? Não, vem, você vai ver. Às 8 eu estava lá chutando, a minha perna saía inchada. Chutava 10, 20, 30. 30 a bola, e ele dobra o corpo, Amarildo e tal. E aí, quando foi o jogo de quinta-feira, eu fiz 2 gols, nós ganhamos de 3-2 na Bomboneira. La Bomboneira, 3 contra o Boca. Fez um hard, como é que se chama? O hard trick? Não, foi o Caio fez um, fiz 2. O Caio comentarista. Comentarista. E aí chegou no vestiário e falou, eu avisei você que você era para fazer 500 gols comigo. Então, por que eu dei esse exemplo, Paulo? Porque é o seguinte... hoje você tem que dar nessas categorias menores, 14, 13, 12 anos, 10 anos, é fundamento, é o lúdico, a fantasia, para poder depois você chegar com 14, senão o menino vai chegar com 15 anos, ele vai estar estressado, não quer mais. Eu não quero mais futebol, que já acabou, eu estou mal já. Então foi isso que aconteceu comigo. E esse, até aproveitando o gancho da tua resposta, Marido, eu tenho feito aqui na Casa do Craque com N jogadores que hoje trabalham em categorias de base ou trabalharam, né, e estão acompanhando o futebol brasileiro hoje em clubes grandes do Brasil, e a maioria deles, o próprio Wilson, né, que trabalhou em Campinas, no Guarani, o Wilson goleiro, que você conheceu, né, o nosso risada, falando, pô, PC, hoje em dia, Paulão, é o seguinte, o cara que é o CEO, é sempre dele a última palavra nas categorias de base, nos clubes e tal. Tem um
que trabalha o time, que foi jogador de futebol, que é o do clube, e tem o CEO. Eu gostaria que a última palavra fosse do que foi o jogador. Porque eu não estou dizendo que eu não acredito na palavra do CEO, aquele que fez faculdade, aquele que tem tal. Mas o cara que jogou bola, pô, na hora de escolher um garoto, se ele pega lá um garoto que é habilidoso, que é bom, que é isso e aquilo, ele tem que escolher aquele garoto e não o que o CEO vai escolher, que é mais forte, porque hoje em dia o pessoal quer gente parruda, quer gente forte. Até esse é um assunto, né, que a gente debate muito aqui em relação a isso. Acredito que nas escolinhas que você tem lá, a última palavra é a tua, do cara que fez gol, que jogou, que fez gol no Boca Júnior, que foi vice-campeão brasileiro pelo Internacional, tem que prevalecer a tua, que cantou o hino nacional de chuteira, pô. Né? Só que assim, não somente o CEO, né, mas eu acho que o treinador, na minha opinião, ele tem que ser um treinador que jogou futebol. Eu nada contra os estudiosos que estão ouvindo, os acadêmicos, né? Os acadêmicos, nada contra, nada contra. Mas eu acredito que um que jogou futebol, um atleta, um ex-atleta, o menino espelha, olha nos olhos, e ele bater na bola, ensinar o certo, o que está errado. Então, é muito mais fácil para esse ex-atleta. Agora, a pessoa que nunca jogou, é difícil. Como é que vai ensinar se ele nunca chutou uma bola? Então, ele não tem aquele lado de dentro do campo que a gente fala, o cheiro do zig, a atadura no tornozelo, entendeu como é que é? Não estou falando, nós não estamos aqui... Em detrimento, né? A gente está aqui para poder, talvez, estimular... Tem que ter os dois lados. Os dois lados. Os dois lados. Mas aquele que tem identificação com o clube, que vestiu a camisa, que suou a camisa, no tempo que não existia camisa dry fit, chuteirinha de 20 gramas, né? Aquela camisa que molhava, aquele material pesado. Esse tem que estar ali para passar essa vivência que você passa para os teus meninos. Exatamente. Né? Hoje eu cuido dos meninos, né? E existe um grande problema, além de você dar a formação correta, que é um problema cultural. O problema cultural, eu estava explicando esses dias que eu fui para a Itália jogar, eu não tinha que levar feijoada do Brasil, eu tinha que comer o espaguete dele. Por exemplo, se você vai na Espanha, você não tem que levar o espaguete do italiano, você tem que comer a paella deles, o marisco deles. Então, culturalmente, em termos de culinária, já tem. Mas vamos falar em termos de homens. Se eu não me preparo no Sul, no Internacional, eu ia ter dificuldade no Celta de Vigo. Eu me preparei, um clima frio, então eu me preparei para isso, para chegar lá. Hoje, no Brasil, a cultura não é de países, são de estados. Um menino que está lá no Nordeste tem uma dificuldade de fósforo, de alimentação, ele vem para o Sul, que é diferente. É diferente. Aí existe um outro fator, Paulo, que é o fator cultural dentro de casa. Dentro de casa. É verdade. Eu converso com todos os meninos, eu procuro saber o que eles são, como são os pais deles, como são... O que se passa no dia a dia, como são as orientações, porque o melhor exemplo ele vem de dentro de casa, né? Para que a pessoa possa ser formada ali naquela categoria de base. Então, esse aspecto cultural, essa coisa da educação que vem de casa, dos pais também é muito importante. E o psicólogo... Existe uma diferença muito grande de região para região. Né? E o psicólogo, eu sou a favor da psicologia, ser o psicólogo dentro de um clube, mas o verdadeiro psicólogo é o treinador. É aquele que vai cuidar do menino, é aquele que vai estimular o menino, é aquele que vai saber a necessidade do garoto. Então, eu debato muito esse aspecto da precocidade no futebol, eu debato esses fatores. Quando você saiu do Pinheiros, que você foi emprestado para o Toledo, quem foi o treinador lá que te deu a oportunidade para jogar lá? Toledo? No Toledo. Toledo foi o Valdir Bim. Valdir Bim, figuraça. E eu até contava uma história deles, né? Que a gente tinha perdido para o Coritiba a final dos juniores. E a gente ia ser todo mundo mandado embora. Os diretores estavam todos chateados com essa derrota, né? Que nosso time era bom, mas acabou perdendo. Tinha o Tobi do lado de lá, né? Falecido Tobi. O Vavá era o zagueiro, né? Nosso Edvaldo Jurk, famoso Vavá. E a gente perdeu o jogo, perdia uns 2, 3 gols lá. Lá no Couto Pereira. Lá no Couto Pereira. E chegou na concentração na Vila Guaíra. A Vila Guaíra, pode falar? Vila Guaíra, a casa que a gente morava ali na Vila Guaíra, ali na Rua Pará, ali, isso. Né? E aí chegou lá, aí todo mundo, pô, vamos embora tal. E aí, de repente, chega o Valdir Bim, um diretor do Toledo, dizendo, quem é o Amarildo? Eu falei, me apresentei, estou aqui. Quem é o Edson? Aí o Edson se apresentou e aí... Edson Roca, zagueiraço. Era baixo, mas ele saltava muito. Uma impulsão. E aí ele disse o seguinte, estão preparados para ir para Toledo? Eu falei assim, poxa vida, né?
eu quase falei assim, eu estou preparado para ser mandado embora na segunda. Vai encostar uma Kombi aqui, vai sair todo mundo embora. Perdemos o título para o Curitiba, pô. E eu ganhava 80 mil cruzeiro, que era, sei lá, R$150, R$200, não lembro valores. Aí eu perguntei, mas quanto que eles pagam lá para nós? O Edson pergunta, eu falei, 800 mil. Eu falei, poxa vida, eu falei, qual que é o ônibus que eu pego para ir para Toledo, né? E aí o Edson, não, mas calma, vamos fazer uma contraproposta. Eu falei assim, não. Que contraproposta? Vamos mandar pegar embora já. a gente. Os caras vão mandar nós embora. Onde é que eu assino, pô? Vou lá na rodoviária pegar uma passagem já. Agora, você falou ali, pô, como que é para um guri de 17 anos, artilheiro, 13 gols no Campeonato Paranaense, foi dormir no 14 de dezembro e amanheceu no Botafogo do Rio de Janeiro, Maracanã, Rio de Janeiro, Flamengo, uma época de grandes craques, Zico, isso e aquilo, Falcão. Como é que foi a cabeça do Amarildo? Vai dormir no Toledo e acorda no Botafogo do Rio, rapaz. Era inexplicável, né? Porque quando a gente fala do livro que é improvável, totalmente era improvável. Olha né? aí. Como que a gente ia chegar no Botafogo? Tinha o Russão, que era o chefe da torcida. Torcida folgada, né? Folgada, né? Mas eu lembro muito bem do Dr. Mafuz, que hoje é meu amigo, né? Grande Dr. Mafuz. Ele chegou... Augusto Mafuz. Ele cuidava assim Ele não tinha a figura do empresário em si, mas era procurador, né? Sim, procurador. E ele foi a primeira pessoa que foi comigo, nunca tinha andado de avião, saí daqui do aeroporto, né? Aqui. Ele sentou do meu lado e aí ele disse assim para mim, Amarildo, vai ter que pagar o lanche, hein? Rapaz, eu estava pagando o lanche no avião, aí ele falou, não, estou brincando. Moça, quanto que eu devo aí do lanche? Eu era um garoto, eu tinha 18 anos, eu ia fazer 18 anos, né? E aí eu chego, quando a gente desce no aeroporto do Galeão, o Russão me jogava para cima. Nossa. E aí, o novo Amarildo, né? Porque tinha o Amarildo de 62, né? Por isso meu nome era Amarildo. Teu nome é Amarildo em homenagem ao Amarildo da Seleção Brasileira e do Botafogo. E jogava para cima e tal. E eu falei assim, agora... E a meia cinza que o Botafogo usa foi naquele ano que eu estava ali, porque era branca e com essa listinha da Adidas. Preta, 3 listrinhas. Aí eles, vamos mudar, vamos fazer o seguinte... Quando o Botafogo foi campeão, tinha o Amarildo, tinha meia cinza, só que tinha um cachorro, o Biriba. O Biriba. Aí, vamos achar um cachorro. Aí, estreia do Amarildo, Maracanã contra o Náutico. Porra! Cachorro na foto, meia cinza e eu. Que maravilha. Tudo lá. Perdemos de 1-0, mataram o cachorro. Puta que pariu! Acabaram com o cachorro. Cachorro sumiu. Sumiu, tchau. Deu azar, mascota. Não tem mais Biriba. Não tem mais Biriba. Olha só, histórias e histórias da bola. E dali, Amarildo, já foi para o Inter ou passou por mais alguma equipe antes de chegar no Colorado Gaúcho? Eu fui emprestado ao Operário de Mato Grosso. Operário de Várzea Grande, né? Mato Grosso. Campo Grande. Fiquei 6 meses. Depois eu voltei e joguei a dupla de ataque com o Baltazar, onde que ele me apresentou... O Baltazar, o artilheiro de Deus? Artilheiro de Deus. Que havia jogado no Grêmio, tudo. Ele me apresentou porque eu sou filho de pastor, né? Então, filho de pastor não é pastorzinho. Então, eu tinha... aprendi tudo que eu sabia na Bíblia, eu aprendi dentro de casa, vendo meu pai. Mas o encontro que eu tive realmente com Jesus foi quando o Baltazar... que eu quase estava morrendo afogado em Copacabana. Olha só. E aí eu conheci o Baltazar logo no dia seguinte. E aí foi aí que eu fiz dupla de ataque com ele no campeonato de 85. E aí em 85 eu vim para Inter de Limeira no Campeonato Paulista. Então eu fui emprestado para o Operário de Mato Grosso em 84 e depois fui emprestado para Inter de Limeira. Sim. Foi aí que eu conheci minha esposa. Olha. Né, tinha o Tato, um ponta-direita, que jogou no Inter de Limeira, era ídolo deles lá também, né? Tato. Depois de um ano eles foram campeão paulista. E eu estava no 15 de Piracicaba já. Olha só, rapaz. E do 15 eu fui para o Inter de Porto Alegre, que foi um grande momento meu, né? Inter de Porto Alegre, eu lembro que o nosso querido Norberto Arruda Lemos, que também é da Safra, também é oriundo do Leão da Vila Guaíra, do Esporte Clube Pinheiros, era o capitão desse time. Sim. Capitão desse time, do Internacional lá de 1987. Copa União, é isso? Copa União, Campeonato Brasileiro de 1987. Você fez o quê ali, uns
18, 19, 23 gols? Não, por causa que a gente, naquele campeonato ali, eram por chaves. Era por grupos. Então era grupos, então era difícil você... O artilheiro foi eu e o Miller com 8 gols. Miller. Entendeu? Do São Paulo e eu no Inter. Mas assim, foi um ano espetacular para mim, né? Um ano que eu casei naquele ano, fui artilheiro do Gauchão. Foi o primeiro ano que eu fui para a Europa, né? Jogar contra o Celta de Vigo, que depois eu fui para o Celta de Vigo, né? No torneio eu fui o artilheiro. Então, o campeonato brasileiro daquele ano, que era a Copa União, foi um campeonato espetacular para mim. Ali era Tafarel, era Luiz Carlos Vinck, Mauro Pastor estava, Aloysio? Não, Aloysio, Pinga. O Pinga estava também? Paulo Roberto, lateral esquerdo. Né? Depois nós Norberto. tínhamos Norberto. O Ademir Keifer estava, o volante não? Não, estava o Norberto e o Caixão, né? O Ayrton. O Ayrton. E depois o meio campo, o Luiz Fernando Rosa Flores, Balalo, eu e o Brits. Balalo. Eu lembro. Um time jovem, né? Um time que... Mas fizemos muita amizade ali, entendeu? E esse time que foi para a decisão com o Flamengo, que eliminou o Cruzeiro na fase semifinal. Como você disse, era um chaveamento que tinha. Isso. E aí, naquele jogo contra o Cruzeiro, que você faz o gol de cabeça na prorrogação e cala o Mineirão com mais de 100 mil pessoas. Mais de 100 mil pessoas. Meu Deus do céu. Foi assim, acho que um momento único, um dos gols mais importantes na minha carreira. E aí eu lembro muito bem que eu tinha feito uma aposta com o presidente, né? Dentro do avião. Conta essa história para nós, Maria. Eu casei naquele ano e eu emprestei um dinheiro do presidente, do clube, para comprar um terreno na cidade de Limeira. E aí calhou que a gente empatou em casa contra o Cruzeiro, na partida de ida. E aí eu estava viajando, estava no avião, e aí Deus falou comigo assim, vai lá e fala com o diretor. Aí não, eu dormi de novo, vai lá e fala com o presidente. Na terceira vez eu fui até eles, estavam todos ali brindando, tal, tomando uma cervejinha, tal. Aí eu peguei e falei, fiquei quieto. Ele falou, o que você quer? Não, mas vou fazer gol amanhã, tal. Eu falei, pô, legal, tal. Daí ele falou, mas o que você quer? Você está precisando de alguma coisa? Está passando mal? Aí eu disse assim, não, eu vim aqui só para dizer uma coisa, amanhã eu vou fazer o gol da vitória. Só tem um porém. Se eu fizer, o terreno está quitado, não precisa pagar mais. Aí todo mundo aplaudiram, vai lá, e os 12 minutos, quando eu fiz o gol, assim, eu olhei para o banco, todo mundo vibrando, eu via que o vice-presidente Záquia não sabia se chorava ou vibrava. Uma jogada pela direita, se não me falha a memória, um toque curto do Vinck para o Norba. O Norba dava aquela pedalada e levantou assim, e você ganhou no cantinho do Gomes, esticou-se todo e não pegou. Gol de cabeça. Tanto esse gol como a da semifinal no Beira-Rio contra o Flamengo, que eu empatei o jogo, foram os 2 gols mais importantes da minha carreira. Do Flamengo foi uma pancada, né? Uma porrada seca de direita, um giro, né? Um giro que você fez em cima do zagueiro, deu uma paulada na gaveta. E aquilo ali para mim, lotado, Beira-Rio, né? Então, eu sempre disse assim, Paulo, que eu fiz gols pontuais. Fiz gols no Inter pontuais, eu fiz gol no São Paulo pontuais e fiz gol no Celta de Vigo. Eu fiz o gol mais importante da minha carreira em relação à negociação, porque o Real Madrid tinha Butragueño, Hugo Sanches, Santis, Mitchell. Só craque, Copa do Mundo e tudo. A seleção espanhola estava ali, né? E eu lembro que eles foram jogar lá contra a gente. E eu, no vestiário, assim, todo mundo falou, e aí, 36 jogos, hein, galera? Aí o outro falou, 37 hoje, né? Nosso time falou assim, vamos entregar o jogo. Não, vamos ganhar. Aí eu lembro que eu olhei para o céu, né, e falei, Deus, me ajuda porque eu preciso jogar na Itália. É o grande campeonato do mundo naquela época. O Calcio italiano, né? Porra, passava na Bandeirantes todo domingo de manhã, com Silvio Luiz, com a turma toda, aqui com o Luciano do Vale. Tudo, e eu estou aguardando, eu estou olhando para a Itália e olhei para o céu e falei, Deus, me ajuda aí, 36 jogos sem perder esses caras aí. Aí eu lembro que eu entrei no campo, assim, quando eu olhei, Paulo, os caras pareciam gigantes. O Schuster, que era um alemão. Schuster, eu lembro. Era enorme. Eu falava o cara era um guarda-roupa. Eu falei assim, o que eu pedi, gente? Pedi para fazer gol nesses caras. Tamanho do homem, Deus. E aí só para... É a briga do Davi com Golias, pô. Aí quando eu entro e faço os 2 gols e quebro a invencibilidade deles,
e sou vendido, na segunda-feira eu sou vendido para Lazio, eu fico imaginando assim como Deus ele olha para a gente de uma maneira diferente, porque foi a única derrota do Real Madrid no campeonato. Nossa Senhora. Foi esse, se buscar o ano de 89 e 90, vocês vão ver que foi. Não vai ver, é só essa mesmo. Só essa, não tem outra. E aí eu vou para Lazio, né? E Lazio foi, para mim, acho que hoje é um dos times principais, porque... Um capítulo assim na tua história sensacional. Uma da foto, né, do livro é justamente o que eles fazem por mim lá. Né? Indescritível. Eu não vejo no Curitiba, no Atlético, não vejo no Flamengo falar... Você vai no jogo do Flamengo, você não vê eles gritando Zico o tempo todo. Não. Você vai no jogo da Lazio, você vê todo o jogo, há 34 anos, eles gritar meu nome. Porra, aqui. Então, me arrepia, é velho. uma sensação de honra de Deus na minha vida. Então, foi por isso que eu escolhi essa foto da capa do livro. Essa aqui, eu vejo que volta e meia aí, você está sendo homenageado lá, está no gramado com eles, está entrando em campo, o pessoal falando teu nome lá. Eles valorizam e muito aquele período que você teve lá, né? Essa ascensão também lá pela Lazio. Eu vejo que você volta e meia ali está comentando, até falando em italiano com a turma lá, tal, o pessoal, imprensa, tudo. Volta e meia tem torcedores que comentam ali as tuas postagens, lá os italianos, lá saudades, tal, isso aqui. É que, assim, né, Paulo, nós, nesse período que eu fiquei lá, eu sempre no Brasil eu dava a Bíblia para o adversário, no Celta de Vigo eu dava uma Bíblia para o adversário, e eu nunca falei de religião nos 16 clubes, eu nunca falava a minha religião, eu sou isso, aquilo, nunca falei disso, mas eu falava daquilo que Jesus fez na minha vida. Então eu dava uma Bíblia dizendo, leia e será sábio, creia e será salvo, viva e será santo, do amigo Amarildo. Normalmente eu dava para o zagueiro, para não bater muito em mim, toma aí, né? Vai de leve, zagueirão. E eu lembro, Paulo, que em 2019 eu tive uma das maiores experiências sobre isso, sobre a vida, como Deus ele cuida. E eu sei que tem muitos, né, pais que vão ver isso, que têm filhos que estão jogando. Eu tive um telefonema, eu estava fazendo a cidadania italiana da minha esposa, lá em Forlì, na Espanha, na Itália, e o telefone tocou, era um jornalista da Lazio, que cobria a Lazio, né? Amarildo, quando você vem para Roma? Eu falei, quarta-feira. Olha, você não imagina o tempo que eu estou te procurando. Eu falei, pô, que legal, cara. Quarta-feira eu estou aí no hotel tal, você passa a me pegar, tal hora, tal, beleza. Só tem uma coisa que eu vou pedir para você. Traz uma Bíblia para mim. Porra, que legal. Eu nem perguntei por quê. Eu só falei assim, quantos trabalham na rádio? 4. Eu consegui 4 Bíblias e levei para lá. Ele me pegou no hotel, Paulo. E aí, quando ele me pega no hotel, ele me leva num espaço antes de estar gravando. Ele fala assim, no ano de 1989, eu tinha 12 anos de idade. Eu lembro que você deu uma Bíblia para o Maradona. Olha aí, E quando você dá a Bíblia para o Maradona, eu disse para o meu pai, papai, por que o Amarildo dá Bíblia para o adversário? E meu pai sabiamente disse, filho, é uma maneira de honrar o Deus dele. Eu fiz assim, ele contando como se fosse... Sim. E eu me viro para o estádio Flamínio, que era um estádio onde tinha vidros, né, em volta, não era cerca, não era... Não era alambrado. Não era alambrado, era tudo vidro. Eram vidros. E eu estou aqui, assim, você faz o segundo gol contra o Napoli, você quebra uma invencibilidade de 16 jogos que o Napoli não perdia. E você vem na minha direção. E quando você vem na minha direção, eu estou olhando para ele assim, fixo né? E quando você vem na minha direção, eu disse para o papai, se o Deus dele existe, um dia eu quero abraçá-lo. Nossa! 30 anos se passou esse cara chorando, se abraçou. Que coisa mais linda, velho. Linda. Coisa linda, não tem sentido eu estar num programa como o seu, olha, que coisa Craque linda, em Casa, véio. você não tem eu falar de algo que é uma coisa que de um italiano que teve essa experiência. Que bacana. E ele, esses 30 anos ele lembrou você, aquilo ficou na retina dele, ficou na memória dele, tão forte, gravado tão forte, né? Se tornou meu amigo, hoje é meu amigo. Que bacana. Né? E fazer gol no Napoli daquela época, meus amigos, tinha Careca, tinha Maradona, tinha Alemão, tinha uma seleção o Napoli, né? E assim, é uma das razões, né, que eu vejo Deus
de uma maneira muito pessoal, quando ele se agrada. Ah, mas o Amarildo fala de Deus de uma maneira... Não, você tem que trabalhar, você tem que jogar. Não, eu trabalhava pra caramba, Sim, você sabia eu lembro, disso. pô, o marido era um cavalo para treinar. Tinha que amarrar ele na cama, cara. Terminava o treinamento coletivo e ia dar pique naquele areião ali no boqueirão, ali atrás das canchas ali, e dar-lhe pique e tal, e cabecear com aquele pneu nas costas, lembra? Porra, tinha um pneu que eles enchiam de areia, uma câmera assim, né? Pular para cabecear, porra, trabalhava, treinava pra caramba, cara. Era aquela vontade, né, de crescer na vida, de ser alguém na vida, todo mundo, menino, 15, 16 anos, com aquela coisa na cabeça, pô, vamos chegar a um lugar ao sol, buscando o nosso esforço. Era uma geração sadia, né? Era uma geração, infelizmente, diferente do que o mundo vive hoje em dia. Não tinha tantos vícios assim, até tinha, né? Não sei se não era divulgado ou não existia essa globalização, mas você veja, a gente andava em tudo quanto é canto, jogava no Capão da Embuia, jogava no Santa Quitéria, porra, nós fomos jogar uma partida no Santa Quitéria que quebrou o pau, o seu Aníbal, falecido seu Aníbal com aquela caixa de massagem dele, defendendo a piazada com aquela tesoura ali. Eram outros tempos assim, né? E como que era assim... trocar uma ideia com o Maradona antes do jogo, ou falar com ele, ou depois numa entrevista, Diego Armando Maradona, um dos grandes gênios do futebol mundial. Pô. Tive o maior privilégio de estar com ele em Campinas, né? O Careca veio e eu tive com ele, tive no campo com ele, mas teve uma experiência assim uma história que marcou muito com ele, foi porque a gente jogou, eu fiz 2 finais importantes, que foi contra o Zico no Maracanã com 115 mil pessoas. 88. 87. E 90 eu tive a final contra o Maradona em Nápoles. Então, assim, eu sou um cara privilegiado. Aí você vai perguntar, mas ganhou? Não ganhei não. Os caras eram bons. Os caras eram diferentes. Só que eu lembro que a gente foi pro estádio e é tudo azul. A torcida jogando bomba, o ônibus chegando no estádio São Paulo, hoje é estádio Diego Armando Maradona, e a gente foi para o vestiário. Eu escutava um barulho no vestiário assim, Paulo. Mas eu não sabia, falei, que barulho é esse aqui, né? É bem longe, né? Lá no fundo, lá no assim fundo. Que ele... Aí, de repente, eu estou amarrando a chuteira e entra Careca, Alemão e Maradona no meu vestiário. Nossa! Aí o Careca fala para mim assim, Amarildo, o nosso capitão tem uma mensagem para dar para você e para vocês aí, hein? Assim, para poder dar uma intimidada. Ixi, já chegou aí o Maradona... de carrinho no joelho. Aí o Diego falou assim, Amarildo, acá não, acá se gana, se muere. Aqui ninguém ganha, se não morre. Você aqui se ganhar vai morrer, né? Ele quis dizer isso, eu falei assim, falou, Diego, tal. Aí quando ele falou, o juiz falou, os capitães saíram dos 2 vestiários e fomos na beira do túnel subindo. Quando eu estou subindo, aquele barulho... Aumentando. Quando eu tirei a cabeça para fora, deu vontade de voltar. Eu falei assim, eu vou voltar, porque senão eu vou morrer mesmo. Né? Mas assim, que sensação, né? De você jogar uma final contra o Napoli, contra... Deus te colocar nesses países. Eu era totalmente esse cara improvável. Sim. Eu era um cara que... era mais fácil eu envolver com uma maconha na época, não tinha cocaína, né? Mas tinha maconha, né? Maconha tinha de monte, né? Tinha de monte, era muito mais fácil para isso. Ir para o lado errado, né? Ir para o lado errado. Né? Então, assim, eu fico feliz de poder jogar nesses 4 países. E da Europa, você jogou na Itália, jogou em Portugal e jogou na Espanha. A passagem pela Lazio foi a que mais impactou na tua carreira, mas o aspecto cultural da Espanha e de Portugal também fez uma diferença muito grande para você naquele momento da tua carreira? Eu acredito que o Celta de Vigo foi uma marca. Os 3 clubes que me marcaram mais por ter feito mais gols foram o Inter de Porto Alegre, o Celta de Vigo e a Lazio. É lógico que o Chiesena também, porque eu tive 2 anos no Chiesena, né? Meus filhos nasceram fora do país, né? Uma nasceu em Vigo, que é a espanhola, a Gabriela. A Juliana nasceu na Itália, lá em Chiesena. E a Bárbara nasceu no Porto, em Portugal, e o Daniel nasceu no Brasil, né? Brasileiro. Daniel é brasileiro. Então, assim, todos os times, todas as equipes, eles tinham a particularidade de você entender o processo como é que é. Uns vão lutar para não cair, outros vão lutar para ser campeão. Mas você fazer gols importantes no momento certo, eu olhava assim para Deus e falei, Deus, o Senhor é bom comigo todo o tempo. Entendeu? Então, né? Só dobrar o joelho e agradecer. Eu agradecia,
Nunca... Muitas pessoas falavam assim, o Amarildo, cara, o Amarildo é meio esquisito aí, né? Eu falei, esquisito por quê? Não, o cara é cristão demais. Eu falei assim, não, eu não sou, não. E é legal porque eu não falava de religião, né? Eu falava assim daquilo que Deus fez na minha vida. Da obra de Deus na tua vida. Isso aí. Aquele time que você falou da decisão com o Flamengo em 87, no Maracanã, com mais de 100 mil pessoas, que teve o privilégio de enfrentar o Zico, foi o jogo que o Bebeto fez o gol e vocês foram vice-campeões, foi a Copa União de 87. Sim. O treinador de vocês era seu Enio Andrade? Enio Andrade. Como é que era trabalhar com o seu Enio, que eu sempre coloquei assim como um cara, na época, acima do nosso tempo? Um cara que estava muito à frente do seu tempo, assim. Era um estrategista? Como é que era o seu Enio, assim, no dia a dia? Tanto ele como o seu Tele Santana eram pessoas perfeccionistas. Eram treinadores que se dedicavam a aprimorar e tirar o melhor do atleta. Então, eu lembro do seu Enio Andrade, ele dava muitas vezes o aquecimento, ele dava fundamento. Ali no aquecimento? Já ia fundamento. Um time de Série A, o Inter no elenco milionário, e ele dando fundamento. Bate com a esquerda, bate com a direita, o aquecimento dele é tudo. Então, ele fazia o simples, mas era objetivo. Seu Tele é a mesma coisa, ele era muito, muito simples e objetivo. Então, o seu Enio marcou história para mim, porque pude chegar numa final de campeonato com ele, né? E eu lembro muito bem que eu escrevi um versículo na lousa, né? Isaías 40:30 diz: os jovens se cansam e se fatigam, os moços se exaustam, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como asas, como águias, correm, não se cansam, caminham, não se fatigam. Então eu fazia ponto, todo jogo. E no Maracanã não tinha lousa. Faltou. Aí no azulejo, pô. Aí eu não coloquei. Aí quando ele foi dar a preleção, ele falou: o Isaías do Amarildo abandonou a gente. Foi muito engraçado. Não tinha lousa, seu Enio, né? Mas era um timão, né? Você tinha Bebeto, você tinha Jorginho, você tinha era um Zico, Andrade, né? Andrade, era um time, né? Era o Zé Carlos o goleiro, né? O falecido Zé, né? Carlos. Falecido Zé Carlos, né? Era um baita de um time, eu lembro, medindo forças. Foi aquele campeonato que depois a CBF reconheceu o Esporte Clube do Recife, do Ribamar, como campeão brasileiro. Exatamente. Do grande Ribamar, José Denis, meu grande parceiro, abraço. Nosso querido amigo, meu vizinho, mora do lado da minha casa. Já passou aqui pela Casa do Craque no segundo episódio, primeiro com o Ademir Alcântara, segundo com o Ribamar aqui. Legal, já contamos a história do velho e bom Ribamar, o nosso Fubá. Quando eu falei Fubá na gravação, eu falei, porra, Paulão, entregou meu apelido para todo mundo. Porque Fubá não, que ele era branquinho, assim, que cabelo branco, assim, dele, assim, loirinho, nós chamávamos o Riba de Fubá. Gente da melhor qualidade. Como centroavante, Amarildo, deve ter tomado pancada ele tudo quanto é lado naquela época de zagueiro, isso e aquilo, mas quem foi assim um zagueiro mais difícil que você enfrentou, mas que foi leal, não foi assim aquele cara de descer o cotovelo por trás, de dar joelhada no dorso, nas costas, um zagueiro que você jogou contra ele assim, vencendo ou perdendo, o cara que foi leal, assim, um cara que jogava bem? Número 1 sempre, o Baresi. Baresi, meu Deus do céu. Era fantástico. Baresi, da Copa de 94, na Itália. Todo zagueiro que tentou jogar, que jogou contra, eu joguei contra, né, ou vice-versa, o único que não encostava em mim era ele. Porra, Baresi. Porque ele sabia que Capitão Baresi. Ele ia ter dificuldade de me marcar. O que ele fazia? Ele dava espaço para mim. Então, quando eu tentava encontrar, não conseguia. Aí, quando eu recebia a bola, ele já estava antecipando. Então, era fantástico. Eu vi outro dia uma foto tua com o Baresi. Eu vi aí, eu não vou lembrar se foi na tua página, o que foi. O Baresi, em 94, para quem não sabe, na primeira rodada da Copa do Mundo, ele sofreu um problema de joelho. E ele fez artroscopia durante a Copa e jogou a final contra o Brasil. Né? Superação. Que o Baggio errou o pênalti e o Brasil foi tetracampeão. E aquele zagueiro que batia até na sombra, que batia mais que pé de gaiteiro, que chegava o laço, o reio em cima, assim. Teve alguns, né? Jogou contra o Júnior Baiano ou não? Joguei. Não. Esse batia, né? Descia a lenha, né? Batia. Eu lembro que... Contra o Abel Braga você não chegou a jogar, Joguei. Né? Jogou o Abelão? Não, joguei a favor, né? Jogava com ele no Botafogo e depois ele começou a se tornar treinador. O Abelão ali, batia, né? Também. O Abelão e o Moisés, pelo amor de Deus. Caxias batia. Porra, o Caixa, velho do céu. Grande abraço, Caxias. Caixa, meu bruxo. Estamos falando bem de você aqui, Caixa. Bom, Caixa, dava uma chegadinha. Dava.
Aí teve vários, né, que a gente enfrentou, que eram atletas que eram, assim... Teve um no Sul, eu não lembro o nome dele, era uruguaio, mas ele Na época do Inter. Na época do Inter. Jogava no Juventude. Esse tá louco. Uma vez saí eu e ele expulso, os dois agarravam. Ele é cabeludo, né? Eu cabeludo. O Maurício cabeludão, aquele cabelo aqui assim. Mas assim, teve jogadores na Itália que batiam bastante, Espanha. E aqui, em Toledo, no Toledo, eu tive um jogador que era ao meu favor. Esse batia mais que todos. Dava? Márcio Gugu, jogou no Atlético Mineiro. Márcio Gugu. Eu lembro. Esse era do meu lado. Estava do meu lado, jamais ia jogar contra. Né? Eu lembro naquele time do Toledo, o Mané, que já faleceu, né? Que pegou a seleção paranaense aqui também, junto com o Zete, né? E o Vanderlei. O Vanderlei também, né? Seleção também, os três. O Hélio Ninho, que é lá da cidade também, sim, né? Sim. Você veja como é a vida, né? Isso que você está falando de 83, né? Eu, do ano 2001 a 2011, 2012, eu fui correspondente da Rádio Iguaçu de Toledo. Olha! Lá com o Edilson, com a turma lá da Rádio Iguaçu, lá tal, com aquele pessoal que era do doutor Campanholo, a rádio, né, que era um médico da cidade, dono do hospital. Sim. E eu fui correspondente durante 14 anos da Rádio Iguaçu de Toledo. Todos os dias entrava com boletins ao vivo de manhã, à tarde, à noite, né, no Iguaçu Esportiva, das 17 às 19 horas, no lugar onde te consagrou, né, e abriu as portas da vida e para o mundo, né? Toledo é uma cidade bonita, uma cidade querida. É, uma cidade. Ela era longe, né? Agora está duplicado, né? Mas 8 horas de viagem. Nossa, ela pegava aquele toco duro aqui, né? Na rodoviária. Lembrando só, os dois zagueiros do União Bandeirantes. Terrinha e Piver, não? Foi o que me batia mais. Eu lembro que um batia, outro pisava. Um pisava, outro batia. Então, Terrinha, assim. Piver, Varta, Capucho, os caras davam até na mãe, velho. Se aparecer, chutava até a mãe. Esses foram os que não, me bateram. batia. Pô, jogar em Bandeirantes, na Vila Maria, velho. Que é isso? Que o seu Menegal com aquele 38 na cinta, na beira do gramado, coçando a barba ali, né? Ele mesmo. E quando você estava lá, antes de chegar quando você estava lá no Capão da Embuia, do seu Nilo, do falecido Edgar Lesnal, você se espelhou em algum centroavante, assim, a maioria do que você assistia ao futebol na televisão, alguém que você dizia, porra, esse cara eu queria ser que nem ele, assim, tenho ele como meu ídolo, tal. Como é que era? O único que eu olhava bastante como centroavante era o Roberto Dinamite. Puta, jogava muito, cara. Eu olhava para ele, eu era menino. E você tinha o estilão dele assim, rapaz, o estilão parecido com o Roberto. A única coisa que eu não fazia era bater falta, né? Mas pênalti, cabeça, perna esquerda e direita, mas eu espelhava muito nele. Olha que legal. E aí eu tinha a minha característica própria também, né? Que era, eu falava assim, ó, primeiro pau, segundo pau, eles me achavam. Falecido Eider também, né? A gente me achava sempre. Buscava, já vinham, era um imã. Era um imã. Chegava, eles sabiam onde me encontrar, né? Então, mas eu treinava para isso, né, Paulo? Não era coisa usar na cabeça do Amarildo. Não era assim. Naquela época se treinava. Eu vejo hoje em dia, termina o treino da rapaziada aí o treinador ou o auxiliar, vamos fazer tantos chutes aqui, vamos fazer um cabeceio, um cruzamento, daí nada contra, vem o fisiologista lá, faz o secar, não pode mais chutar com a perna esquerda e com a direita, pode estourar o cara, não vai jogar. Porra, a gente treinava que nem os cavalos, ainda ia jogar pelado no capão raso ali de noite, no capão da Embuia. Subir escadaria, cara. Lembra da escadaria? Nossa! Hoje o cara, não pode forçar, tem que ficar, tô com dor de dente, não vai treinar, segura o cara, senão vai dar distensão, tal. Não tinha essa coisa naquela época. Eu lembro, cara, joguei no interior do Paraná, o departamento médico era um rabo quente, sabe o que é um rabo quente? Era um balde com um troço, a luz que ligava ali na tomada, esquentava a água e você punha o pé ali. Aí tirava, colocava no gelo, com um pouco daquele óleo que o seu anil tinha ali, colocava o pé no gelo e na água quente, no gelo e na água quente. Esse era o departamento médico, cara. Né? Eu lembro muito bem. Mudou muito. Toalha quente, né? Toalha quente, cara. Mas a toalha era quente. Seu amigo pegava aquela pomada antiprogestine e colocava na mão dele aqui assim, ele dizia, abençoado, não dói nada, não queimou minha mão. Quando ele colocava no tornozelo, lembra, Marildo? O cara gritava, cara, aquilo. Mas você jogava. Chegava no dia, você jogava e estava inteiro, estava jogando ali. Eram outros tempos, realmente, né? Hoje a gente vê, né, quando eu trabalho com categoria de base, e
todos os clubes que eu passei, né, Paulo, nas categorias, eu cheguei sempre na final. Cheguei em terceiro numa Taça São Paulo pela Inter de Limeira. Cheguei a ser campeão paulista pela Inter de Limeira. Fui campeão no Espírito Santo pela Sub-17 como treinador. Então, onde eu passei, eu sempre procurar, mas é aquilo que a gente comentou desde o começo do programa. É fundamento, fundamento e repetição. E conhecer o garoto. Sim. Qual é onde está esse problema que às vezes os clubes não encontram, né? E uma coisa que eu escuto mais nas categorias de base aqui, vai para todas as categorias de base do Brasil, aí, quando você vai fazer um treino, né, uma avaliação no clube e volta, faltava muita intensidade. A palavra que eu mais escuto é intensidade, falta de intensidade. Mas onde está a falta de intensidade? É na memória, é na mente. Na cabeça. Na cabeça. Porque não adianta você falar intensidade, não é você dar pique no menino, sair correndo. Não. E aí eu discuto muito isso, né? Procuro tirar um pouco mais de cada menino para chegar a formar atletas de verdade. Você falou aí das escolinhas que você teve lá em Limeira, do trabalho que você exerce hoje em Campinas. Esse período, foram quantos anos no futebol profissional como jogador, Amarildo? Ao longo dos 16 clubes que você defendeu? Profissionalmente, de 83 a 98. Né? 16 anos, pô. 16 anos. E aí, das categorias de base, foram aquela do Pernambuco, começando lá, depois lá no Pinheiros, os 3 anos que a gente passou junto, lá no Pinheiros. Então, uns quase 20 anos de carreira. Né? Exatamente. E nesse período todo, assim, como é que foi, aqui particularmente para você, deu para fazer o pezinho de meia? Hoje o marido está tranquilo? Como é que você está, teu patrimônio, tua família, os filhos já formados? Como é que está na atualidade hoje em dia? Eu investi, na verdade, quando você vai para um país, na época, hoje você não tem esse modelo de futebol que fazem hoje, que são as SAFs, são os altos salários, né? Então nós tínhamos que sair para fora do país para ganhar um pouco mais. Ser um pouco mais valorizado do que aqui. Mais valorizado. Né? Então, eu consegui formar 4 filhos, formei a Gabriela na faculdade. Relações internacionais? Relações internacionais, a Juliana da moda, né? A Bárbara, Relações Públicas, e o Daniel se formou em Educação Física. Olha que bacana. Tenho 5 netinhos hoje. Então, deu para construir algo que não precise, por exemplo, você pode viver sem o futebol? Sim, mas eu amo o futebol. Sim, tá no sangue, no DNA. DNA. Né? E eu gosto da formação. A formação, para mim, é um ponto essencial. Descobri vários atletas. Hoje o Luiz Henrique, que está na Inter de Milão, estava no Sul comigo lá, eu como treinador dele. O Elano passou por mim, o Maico Suel, Diego Tardelli, né? Então, vários atletas. Diego Tardelli, filho do nosso querido amigo Tadeu. Tadeu jogou comigo, foi campeão comigo na Inter de Limeira. Jogou aqui no Paraná Clube e jogou no Amador com a gente aqui também, no Renal Vicente, lá de Fazenda Rio Grande, quando encerrou a carreira. Tadeu jogou, eu trouxe ele para a seleção da imprensa. Eu reforçava meu time, não queria perder tinha um torneio na Volvo todo ano, torneio imprensa, eu trazia o Tadeu. Dava uma reforçadinha com 2, 3 jogadores ex-profissionais para não perder para as outras emissoras de rádio. Eu apelava um pouquinho. Então, assim, hoje eu me dedico a isso, né? Hoje meu trabalho é na União de Araras, ali em São Paulo, formação de atletas, né? Trouxe a Lazio, eu represento a Lazio no Brasil hoje. Embaixador da Lazio no Brasil hoje. Hoje eu sou o único representante aqui, né? Então, eu fico observando atletas do Brasil todos para poder levar para a Lazio. E você hoje, assim, tem contato com essa rapaziada da época? Assim, por exemplo, a gente acabou de falar aqui do Careca, que foi lá no vestiário da Lazio, junto com o Maradona. Ele mora em Campinas, né, o Careca? Mora, que o Silvio Luiz, de saudosa memória, chamava de Dom Carecone. Dom Carecone. Tem contato com essa turma assim? De vez em quando sai uma pelada, uma brincadeira, uma confraternização? É muito difícil? Não, assim? não. Inclusive, a gente vai ter um lançamento do livro, né, lá em Campinas, e a gente convidou todo o João Leite, o Baltazar, o Batista. Batista do Inter ou não? Do Atlético Mineiro. Do Atlético Mineiro. Zagueiro. Tafarel. Então a gente Cláudio vai fazer. Tafarel. Nós vamos fazer também lá em Campinas. Mas eu fico assim, o momento de você ser. A gente não quer ser reconhecido, porque a gente é lembrado, né? E a gente sabe que o que fez pelo futebol, Paulo,
valeu a pena. O legado continua. O legado continua. É eterno. É eterno. É isso que é bacana. Entendeu? Você vai em qualquer clube, você é reconhecido. Quando você fala da Lazio, que eles entraram no campo, né? Eu fiz a volta olímpica há 2 anos atrás. Sim. É muito assim, emocionante. É uma emoção que não vi em lugar nenhum. Nossa, imagino, né? E você hoje, assim, sente saudade disso tudo, Amarildo? Às vezes, outro dia eu estava conversando com quem, não vou lembrar aqui, se foi o Castro, quem foi, ele falou, pô, eu sonho que estou jogando futebol às vezes e que estou marcando gol. Às vezes eu sonho que estou no estádio cheio, tal, isso, aquilo. Chega a dar aquele saudosismo ou não? Ou pelo fato de estar dentro do futebol, isso ameniza um pouco? Bravo. Eu acho que o fato de você querer que algum chegue aonde você chegou, isso para mim é o mais importante. Formação de alguém, falar você pode jogar naquele clube que eu joguei, naquele país que eu joguei, né? Eu gosto, eu sou assim. Uma coisa que eu gosto é de ficar vendo meus gols. Então eu fico revendo assim, para os meus netos. Um dia eu falei, puxa vida, seu pai jogou lá, tal, seu avô jogou lá, né? Então o papai jogou, você viu, tal. Então isso para mim é uma coisa que vale a pena. Fomos com um grupo de pessoas na Lazio, e o filho do presidente que eu tinha levado uma parceria para São Paulo, ele me chamou e falou assim, ele viu toda aquela festa da torcida, fotos de gente, eles me chamam de ama, né? Ama! E ama daqui, ama de lá. Daí ele falou para mim, posso falar um negócio para você? Uma coisa interessante, como você consegue ser a mesma pessoa lá no Brasil e ser aqui? Uma pergunta até, né, pertinente quando ele faz essa pergunta. Aí eu falei, é a essência minha. Essência. A minha essência é essa, meu caráter é esse. Aí que tá. Eu não posso mudar. É verdade. Então foi a resposta. Então eu fico feliz de poder. Não sonho como seu. Não sonho de ficar. Que tá jogando, gol. Que tá fazendo gol e tal. Você encerrou a carreira em qual clube, Amarildão? Eu encerrei em Limeira, né? Limeira, na Inter. Eu já tinha parado, na verdade, no 15 de Piracicaba, mas daí o Lê, que jogou no São Paulo, jogou na Inter comigo, né? Marildo, me ajuda lá, tal. Eu, no Independente, eu acabei em 98 encerrando minha carreira. E como que foi essa transição? Ela é um pouco... Você estava preparado, se preparou, mas tem muito jogador que não se prepara para essa transição, esse final da carreira. Você, como jogador, está numa idade avançada, mas está jovem para começar uma vida, para começar novos conhecimentos nas áreas que você quer atuar ou não. Como é que foi essa transição do fim da carreira para essa etapa da vida para você? Eu acho que foi muito bacana, porque eu me preparei para isso, como você falou. Se preparou, você... O grande problema é que a maioria não se prepara para esse momento. Muitos têm depressão pós-futebol, né? Muitos têm problemas até de separação. Sim, né? Alguns caem até na bebida, né? Ou na droga. Nós sabemos, né? O Valdirão do Vasco, né? Infelizmente acabou ficando do jeito que ficou, tal, né? Então, assim, eu digo incentivo. Então, o segundo livro, na verdade, que a gente vai estar escrevendo é justamente sobre parar ou não parar. Quando parar. Olha que tema bacana, né? Qual o momento apropriado para fazer a transição? Você está preparado? Qual é a sua situação? Então, porque assim, o futebol, ele diz assim, são 3 linhas que eles têm que entender. A primeira linha é de 1 a 17 anos, onde que o vizinho ajuda, no meu caso, o pai, alguém ajuda. Chuteira, né? 17 ou 18 até 30 anos, você vai ganhar dinheiro. Você tem que se preparar nessa linha. Aí é o faz-me rir. O bom. Porque aos 35, quando você parar, 34, 33, no meu caso 34, eles têm que entender agora, os meninos de 17 anos, que o tempo de vida deles é maior somando do que somar essas 2 linhas. 80, verdade. 35 para chegar a 85. Você tem 50, só sai. 45, 50 anos aí pela frente, só vai sair. Só sair. Só vai sair. Você está preparado para isso? Então, a ideia do processo da segunda linha é que, chegando aos 34, você fala assim, valeu a pena. É isso aí. E, infelizmente, Amarildo, eu estou há 35 anos na imprensa, eu vi e continuo vendo muitos jogadores do passado e do presente que nunca pensaram nesse momento, nunca se prepararam, gastando dinheiro a rodo, moendo dinheiro, saindo de um relacionamento estável, indo por uma besteira, fazendo
caca na vida, sabe? E aí, quando chega nos 35, sofre. Peca, sofre, sabe? Tem que voltar a bater cartão numa empresa, numa indústria, depois dos 35 anos. O cara que jogou no Maracanã, que teve uma carreira sólida, infelizmente, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Perfeitamente. Quando você fala de parar, eu lembro que a minha esposa, quando eu parei, eu disse, fiz 3 coisas na verdade. Eu jogava na Itália, na Lazio, eu tinha 2 caminhões. Não era meu métier, não era o que não tem nada a ver com caminhão. Mas eu tinha 2 caminhões que transportava... Investimento, meu. Investimento. Transportava diesel, né? E eu lembro que um amigo meu que jogava, Marildo, pô, você tem 2 caminhões, faz um posto de gasolina. Falei, caramba, peguei o dinheiro, fui lá em Limeira para comprar um terreno. Eu escolhi um terreno bacana em Limeira. Aí um colega meu disse, Marildo, esse terreno vai passar um viaduto por aqui, vai acabar com isso. Não comprei. O que tem hoje lá? O posto de gasolina está lá. Um dos melhores postos Olha de aí, Limeira. Ó. Tá vendo? Aí eu estou jogando em Portugal, aí o Batista, que é meu amigo, né? Ele disse, Marildo, faz um predinho. Eu estou na 3ª laje lá em Uberlândia, mineiro, né? Mão firme. Aí eu falei, tá bom. Cheguei em Limeira, achei o terreno, falei com esse colega meu. Ele falou, pô, fui lá na prefeitura, esse terreno está embargado. Não comprei. Mas hoje tem um prédio lá. Hoje tem um prédio aí, lá. Ó, o cara está ganhando dinheiro. Isso é verídico. É isso que eu quero mostrar isso é fato, no livro. É fato. É fato, isso é fato. E aí, quando eu chego com a minha esposa, falou, Valéria, eu tô com vontade de fazer uma escola de futebol. Vai fazer. Aí ela falou bem assim para mim, não entendo vocês, ex-atletas. Todo mundo que para tem que fazer escola de futebol. Eu falei assim, não, é da continuidade e tal. Não, é que tem um terreno lá num bairro. O bairro não era bom. Mas o terreno, 24 mil metros, estava lá. Fui lá. Vi o terreno, aí não levei esse colega meu. Levei o pastor da igreja e falei assim, ora por o terreno aí comigo. Tá? Pastor, vem cá, ora por aqui. Aquele que falou que ali não ia passar um viaduto, não, você não, velhinho. Você fica lá e pronto, não vai vir comigo nessa. E por incrível que pareça, eu montei a escola de futebol, que maravilha, nesse terreno. Ele valorizou tanto e hoje ele chama Parque Lázio, são 3 prédios que tem no terreno. Olha aí, ó. Lógico que não é tudo meu, porque eu ficaria milionário, porque são 302 apartamentos. Mas eu fiz uma parceria com a construtora, como você fica com alguma coisa, tal, né? E você fica com os apartamentos, tal. Eu peguei e isso aí foi bênção. Sim, que bênção. Na minha vida. Então, eu aprendi mais uma vez na minha vida, assim, quando a gente busca o homem, conselho, a gente tem que pensar bem. É verdade. Mas quando você pede para Deus dar direção, Ele vai te abençoar. Na hora. A bênção vem de várias formas, né? Basta você saber interpretar. Exatamente. Aí que está. Dentro dessa carreira, dentro dessa vida, o que falta conquistar hoje, Amarildo, para você? Eu digo sempre para minha esposa, né? Até eu falo para meus filhos, né? Os 4, eu vou falar um negócio para vocês aqui. Aí ele vem assim, fala aí, pai. Eu vou vender o que eu tenho, não vou deixar nada para vocês, eu vou curtir com a sua mãe. Eu e tua mãe vamos morrer, vamos viajar o mundo inteiro, reviver grandes momentos. Não, mas eu acho que o que falta para mim, na verdade, é fazer história, deixar esse legado, que as pessoas possam entender que o livro, na verdade, não é um livro para você ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro com livros. Não se ganha dinheiro. O importante é a mensagem. A mensagem. E aí, que essas crianças, que os pais possam adquirir este livro e falar, poxa vida, me ajudou muito. Então, é uma mensagem que está dentro do livro. Com fotos, né? Fotos de finais de campeonato, histórias bacanas. Tô vendo que vai ilustrar bastante coisa dentro para um menino que está começando. Eu estou no livro aqui, viu, rapaziada? Tem foto nossa aqui, daquele time que eu falei lá, viu, Leozinho? Tá aqui, ó. O homem aqui é brincadeira. Muito bom, muito legal, cara. Muito show de bola. Sensacional. E aí quem adquirir, ele vai entender que tem aquele que parou de jogar, né, para saber o que pode tirar da minha história, né? Então, fico feliz de poder retornar e sempre em Curitiba e
e participar de eventos contigo, de poder ir lá no lançamento desse livro. O bom filho a casa torna. Ah, Marildão, velho. Eu sei que você é um cara muito ocupado, tudo, mas hoje, assim, você costuma assistir futebol, tem acompanhado alguma coisa de campeonato brasileiro, Série A, Série B, ou você está um pouco afastado, assim, como que é o futebol profissional hoje em dia? Ou o campeonato italiano, campeonato espanhol, tu acompanha o futebol hoje, ou como é que é? Eu sou torcedor dos times que eu joguei. Do Inter, principalmente? Do Inter, e as Colorado, tia. Dos times que eu joguei. Aliás, está o Anaba, né? O nosso Colorado está no Anaba, ele e o Grêmio estão... Eu digo para cima, e a minha esposa é corintiana, eu assim, não, menos o Corinthians, eu até, o resto vai, né? Eu fico falando. Mas, assim, tenho acompanhado os jogos, e a minha esposa, que me acompanhou esse tempo todo, a gente fica vendo os jogos do Campeonato Brasileiro, né? Do campo da Série B, porque eu sou atleticano, né? Eu, desde pequenininho, eu torço para Atlético. Rubro-negro. Gosto dos coxa, gosto. Lá em casa é assim, eu tenho dois irmãos, eu e mais um que era desde pequenininho no campo. Mas lógico, é um torcedor, hoje eu sou torcedor de todo mundo, mas quando a gente era garoto, a gente tinha uma paixão diferente, Sim. né? Era dois e o restante era coxa branca. Tudo então, coxa? Toda coxa. Só você e o outro teu irmão atleticano. Atleticano. Então, assim, eu fico vendo como mudou o futebol. Eu analiso, você não encontra mais o craque, você encontra muito jogadas normais, jogadas, entendeu? Então, qualquer um hoje você não vê uma triangulação, né? Não vê uma pressão, tabela, uma pressão. Uma pressão para poder já roubar essa bola. Marcar a saída de bola do adversário ali, o 9, né? Que nem o seu Milton falava, o rabo de vaca, sai lá no lá, sai aqui, vamos fazer ele dar o chutão. Dar o chutão. E outra coisa, acabou o centroavante. Não tem mais. Mataram o centroavante. Não jogam mais com o centroavante. Não joga. Homem de área. Não joga. A seleção não tem centroavante Não de tem. área. Joga com o Vini Júnior lá, com o Rodrigo mais atrás, com o outro aqui, o que era do Palmeiras, que está lá na Europa, lá, me lembro o nome, o Negrão lá, rápido. O Wendel não? Não. Estevão. Não, Estevão. E não tem o 9. Não tem o 9. Não tem o 9. Aí eu fiz peguei um papel assim e comecei a falar, gente, vamos pensar um pouquinho. A minha época, né? Você tinha um Milan, Baresi, você tinha Gullit, Rijkaard, Van Basten. Nossa, Marco Van Basten. Marco Van Basten, você tinha Donadoni, você tinha... Era uma seleção ali dentro. Aí você ia para Inter de Milão, você tinha Bremer, Lothar Matthäus, Klinsmann, e você tinha ali vários atletas ali, cara, que eram de seleção, que estavam ali, Bergomi. Aí você ia para a Juventus, você tinha Schillaci, você tinha... Totó Schillaci. Entendeu? Você tinha Massaro, né? Nossa. Você ia na Roma, você tinha Hasler, Wöhler, você tinha os alemães ali. Falcão também, Falcão foi lá. O rei de Roma, né? Hoje você não vê isso. Não vê, né? Infelizmente. Infelizmente você não vê. Eu te digo uma coisa, Marildo. Eu, com toda essa minha vivência que eu tenho do futebol, eu estou muito realista em relação às possibilidades da seleção brasileira conquistar, né, agora na Copa de 2026, o Campeonato Mundial. Mesmo com o Ancelotti e tal, isso aquilo não é ele que vai resolver, entende? Se essa gurizada não resolver jogar futebol, ficar preocupado mais com o cabelo, mais com a dancinha, mais com esse... Porque, assim, na minha opinião, o jogador de futebol atual, aqui no Brasil, tanto aqui no Brasil como esses que estão lá fora, eles perderam o foco principal, que é jogar futebol. Entende? Então, deixaram de jogar futebol, muita badalação, outras coisas. O patriotismo, né? Acabou. Não tem mais. Não tem mais, sabe? Né? Aquela coisa... Você, por exemplo, quantas vezes o jogador... O principal objetivo nosso era seleção. Nossa, cantar o hino de chuteira. Né? Hoje não, hoje você vê os grandes clubes fazendo ofertas, os grandes empresários envolvidos em grandes negócios, salários altos, então você perde um pouco o estímulo. Eu acho que perdeu aquela motivação de seleção, entendeu? Aquele time do Internacional que você jogou, ele não fez umas partidas representando a seleção brasileira, com a camisa da seleção brasileira? Não teve não sei se foi amistoso, foi alguma competição, não teve que... nós fizemos a seleção brasileira na Itália, né? Inclusive o Zico foi junto comigo, jogou nesse jogo. Nós ganhamos de 8-1 do Inter de Milão.
na despedida do Alto Belli. Sim, Alto Belli. E aí fizemos os jogos Aí eu lembro que nós fomos jogar, tinha Tafarel, Júlio César, tinha Zico, Dunga, Nossa. Alemão, Meu, Careca, porra. tinha o Jorginho. Então era uma seleção... Combinado, uma Combinado, seleção. né? Uhum. E nunca mais ninguém convidou a gente para fazer jogos de Olha aí, ó. beneficente. Eu ganhei 8-1. Mas era assim, nós fazíamos jogos, era uma seleção bem da Itália, com jogadores como o Zico, Sim. que foi para lá. Né? O Zico jogou na Udinese, né? É. Eu vi uma foto tua também com o Maestro Júnior, ele estava no Pescara, né? O bigode, o capacete. No Torino, no Torino. Nós fomos campeão no torneio, eu e ele lá no torneio. Eu fui emprestado para o Torino. Torino. Você jogou com o Júnior lá? Joguei com o Júnior. Leovegildo Lins Gama Júnior. Júnior. Moço do pandeiro, comentarista da Rede Globo. Amigo íntimo de Sérgio Ramírez Dávila. Olha. Nosso amigo Ramírez, nosso Ramírez. gringo aqui. Amigão dele, os dois se falam ali direto ali e tal. Só uma gente boa. Que cara espetacular. O Zico... No livro menciona também. Menciona aí estão alguns comentários do Tafarel, do Zico, do Careca, do Zete, Baltazar. Então, tem vários nomes que estão. Quando você lê os comentários, você fala, cara, eu acho que esse livro aqui é bacana. Que legal. E ainda só falando do livro, a gente teve o lançamento no último dia 24 de novembro em Curitiba, lá na Mercearia Benato, nosso grande Marquinhos Benato, foi um sucesso, uma festa muito bacana. Hoje, quem está assistindo a gente aqui, Amarildo, e quiser adquirir o livro e estiver fora de Curitiba ou estiver em Curitiba, como é que faz para adquirir aqui o livro 1% A Vitória do Improvável, do Amarildo Souza do Amaral? Ele está na Amazon, né? Está na Amazon. Está na Amazon. Então, acho que é interessante por lá. Mais prático pela prático Amazon. Pela também, Amazon, né? Mais Vai pelo reembolso, vai em casa, isso, tudo, beleza? Vai tudo. Tranquilamente, né? Se você tivesse que mudar alguma coisinha ao longo da vida, desde lá do tempo da feira, ajudando o teu tio lá, indo treinar na Vila Olímpica do Boqueirão lá, mudaria alguma coisa ou deixaria tudo conforme foi essa trajetória? Eu vou num texto em Salmo, né, 139, que diz que Deus te conhecia bem antes de estar no ventre da sua mãe. Quando Ele conhece a gente, eu acho que você tem que ser aquele ali que Ele te conheceu. Então, eu dou graças a Deus por tudo que eu passei. Foi maravilhoso para mim representar a cidade de Curitiba, eu saindo muito cedo de casa, né? Eu saí muito cedo, depois não voltei mais porque eu estou radicado em outro estado, mas levar o nome do Paraná, levar o nome de Curitiba, na Espanha, na Itália, fazendo jogos importantes, não tem como mudar isso aí. Olha só. Não preciso mais nada. Que maravilha. Show de bola. Marildo, eu só tenho que te agradecer, né, pelos momentos ímpares que eu passei com você aqui no Bourbon Rio Hotel, aqui em São José dos Pinhais, anexo ao Aeroporto Internacional Afonso Pena. Marildo veio para cá para fazer o lançamento do livro e prontamente nos atendeu para bater um papo com a gente aqui, matar essas saudades, que fazia tempo que eu não via essa fera, né? Dá para jogar, tá fininho, olha aí, ó. Dá para jogar até hoje aqui, velho. Se meter uma no segundo pau, ele vai subir, ele vai ser gol de cabeça, Você sabe que é interessante contar uma historinha aqui para você. Eu fui convidado para o centenário do Celta de Vigo, né? Foi em novembro de 2023, 2024. Isso foi 2024. E aí eu recebi um convite. Eu falei, marido, vai ser uma classe business. Eu nunca tinha andado de classe business, né? Porque eu andei executiva. Né? Pô, fui de classe business até lá, Vigo. Que maravilha. E aí fomos jogar contra... O time que jogou contra os ex-atletas do Celta de Vigo era Matarazzi, era Lugano, Nossa. Roberto Carlos, era uma seleção. Casilhas. Meu Deus, Peter Casilhas. E eu lembro que o Matarazzi era garotinho, porque ele é filho do treinador Matarazzi, que era meu treinador na Lazio. Sim. E ele ia no campo, e aí ele vai me marcar nesse jogo. Beleza. Aí foi muito engraçado porque o estádio estava lotado, né? E aí estava jogando o Good, ele começou jogando, depois ele me chamou, você joga lá uns 15 minutos, é jogo de festa, tá bom? Joga. Comemorativo, beneficente, festa. Eu entrei. Aí o Matarazzi chegou no meu ouvido e falou, Marildo, você é ídolo aqui, né? Tô sabendo. Vamos fazer o seguinte, dá um pique, eu agarro, pênalti, você bate, você vai pra torcida. Combinado.
Paulo, eu caí tão mal que eu tive uma vergonha de cair. O juiz fazia assim, ó, segue, pô. Segue, né? Fez um pacote. Aí terminou, depois de 10 minutos faltando, eles falaram assim, marido, 10 minutos você consegue jogar mais? Eu falei, vou, no finalzinho. Aí quem estava do meu lado era o Lúcio e o Lugano, dessa vez. Era o Matarazzo e o outro, era o da seleção que ergueu o troféu da seleção italiana, como chama ele? Cannavaro. E aí, no segundo tempo, aí uma bola lançada assim, Paulo. Tava o Lugano aqui, o Lúcio aqui me marcando, me deixaram sozinho. Pra quê? Vou dar uma bicicleta aqui. Eu dei uma bicicleta, a bola foi assim, passou perto, o goleiro pegou, o Casilhas pegou, mas quando eu caí, parecia um cimento. Aquele pacote de 50 quilos no chão. Eu fiquei assim, a torcida, Amarido. Eu respirei fundo, falei, vou nessa. Aí a torcida me levantou, fiquei um mês tomando remédio. Só Torcilax, um mês para poder voltar a girar a coluna aqui, né? Mas é muito... Você falou essa do zagueiro que falou, vai, corre que eu vou puxar, eu vou fazer o pênalti, você bate. Lembrei do saudoso Dionísio Filho, o Djonga. Lembra do Djonga? Meu amigo. Pontinha direita, pequenininho, time do interior, jogando contra o Djonga, pontinha. Djonga, vamos fazer o seguinte, tô jogando em casa, preciso me consagrar à torcida, uma minha, outra tua, uma minha, outra tua. Não, 2 minhas e nenhuma tua. O pontinha. Djonga. Cada história dele. Histórias e histórias do futebol. Marildão, obrigado, meu velho. Tamo junto, tá? Obrigado você. Satisfação enorme tê-lo como nosso convidado aqui na Casa do Craque. Só quero te agradecer. Que Deus continue abençoando grandemente você e toda a sua família, e que essa obra você leve adiante, leve à frente, sempre podendo auxiliar no que for possível. Às vezes não é possível auxiliar de uma maneira, mas uma palavra que você diga para aquela pessoa, em nome de Deus, em nome de Jesus, naquele dia, pode mudar a vida daquela pessoa. Eu creio. Então, continua assim nesse seu propósito, nessa sua obra de vida, porque você é um pescador de almas, você vai em busca de almas, você é um pastor de almas. Você, com essa parte de fazer essas suas obras, um obreiro, levando a palavra de Deus, a palavra de Jesus, eu tenho certeza que essa luz vai continuar te iluminando pelo resto dos teus dias aí, e que você seja muito feliz. E obrigado por lembrar do velho amigo aqui. Obrigado a você, obrigado a todos que gostam desse programa, curtem o programa, né? E o que precisar, conte comigo. Tamo junto. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha, esse papo gostoso, muita resenha de bola, um papo sensacional com o nosso grande artilheiro, Amarildo Souza do Amaral, o nosso Amarildão, foi o nosso convidado aqui na Casa do Craque. Como eu digo sempre, né? Sextou é na Casa do Craque. Valeu, rapaziada. Até a próxima. Valeu!